Os dinossauros com domos ósseos rígidos e resistentes são chamados de paxefalossauros, ou paxefalossaurídeos em geral. Esses eram dinossauros herbívoros que possuíam fortes armas em suas cabeças, funcionando como um canhão de força efetivo. Essa família foi bastante diversa no Mesozoico, habitando várias regiões extremas quando viviam. Quando falamos extremo, lembramos de lugares como os quentes desertos e as gélidas zonas de gelo impiedoso. E por falar em deserto, saiba que os paxefalossaurídeos também viveram nesse tipo de região. E eu me refiro especialmente ao enigmático Prenocephaly, um paxefalossauro do deserto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal PaleoWiki. Hoje vou lhe apresentar um curioso dinossauro que viveu nos desertos do Mesozoico. Mas antes de tudo, se você gosta de desvendar, conhecer e aprender sobre a vida passada da Terra, sinta-se em casa e já vai logo deixando seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Também se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum tipo de vídeo que nem esse. Mas então, vamos conhecer quem foi o renomado Prenocephaly? Se sim, vamos começar explicando como ele era e quando ele foi descoberto. Há 70 milhões de anos atrás, um paxefalossauro chamado Prenocephaly habitou o perigoso deserto de Gobi, vivendo especificamente na formação Nemegt, eu espero estar falando certo essa formação, do Cretáceo superior da Mongólia. O nome Prenocephaly deriva do latim, significa cabeça inclinada, significado que faz jus de como a cabeça do Prenocephaly foi encontrada, ou seja, inclinada. Não se sabe muito sobre o Prenocephaly atualmente, já que não foram encontrados tantos restos fósseis do animal, como é de costume em outros paxefalossáurios. Prenocephaly possui só seu crânio e outros pequenos ossos, achados pelos paleontólogos Marianska e Osmowska em 1974. Apesar de poucos restos fósseis descobertos, especialistas acreditam que o resto do seu corpo, no geral, não fosse tão diferente dos outros paxefalossaurídeos. Muito possivelmente, o Prenocephaly compartilhou o mesmo tipo de corpo de seus parentes, tendo um corpo robusto com um pescoço curto, porém grosso, membros anteriores curtos e patas traseiras altas. Prenocephaly teve um crânio muito semelhante ao seu parente Stegoceras, um outro paxefalossaurídeo que viveu em Hell Creek, local onde o tenebroso Tyrannosaurus estava. O motivo da semelhança do crânio do Prenocephaly e do Stegoceras é dado ao fato deles serem quase que 100% iguais. Porém, pequenos detalhes como as fenestras supratemporais fechadas, ou seja, aberturas na região temporal do crânio, tornam os dois animais levemente diferentes. E por falar em dinossauros iguais ou semelhantes, esse tema de dinossauros que são iguais é bastante frequente em paxefalossaurídeos. Um caso bastante famoso é o caso do Dracorex Stygmoloch e o Paxefalosaurus. Um caso que gira em torno de dois animais, o Dracorex e o Stygmoloch, serem na verdade uma versão mais jovem do Paxefalosaurus. E por incrível que pareça, o Prenocephaly também participa desse carnaval, porém de forma menos problemática e mais discreta. E esse carnaval envolve o Homalocephaly, um paxefalossauro de pequeno porte que inclusive conviveu com o Prenocephaly na formação Nemegt há 70 milhões de anos atrás. De primeira vista, percebemos que o Homalocephaly é criticamente diferente do Prenocephaly, possuindo um domo plano e achatado, enquanto o Prenocephaly possui um domo redondo e esférico, quase que formando uma esfera perfeita. Mas então, já que são tão diferentes, por que estão teoricamente envolvidos em um caso? O motivo do Homalocephaly ser visto como possível juvenil do Prenocephaly é devido à falta de uma cúpula em seu domo ósseo. Fora isso, sua descoberta foi do mesmo local em intervalo cronológico. Porém, novos espécimes de Prenocephaly, incluindo um espécime juvenil, sugere que o Homalocephaly, mesmo que seu holotipo seja juvenil, é na verdade distinto do Prenocephaly. Apesar dessa conclusão, ainda rola debate sobre esse caso. Alguns ainda carregam a possibilidade do Homalocephaly ser um juvenil do Prenocephaly. O Homalocephaly realmente tem uma característica que vemos em potencial em juvenis
de outros paxefalossauros, e essa característica é o domo achatado, sem nenhuma forma de cúpula ou algo do tipo. E ao contrário do Homalocephale, o Prenocephale carregava um domo em forma de cúpula, com fileiras de pequenas saliências ósseas. Só sei de uma coisa: a situação dos paxefalossauros são no mínimo complicadas. Isso já não é surpresa para vocês, mas o Prenocephale pertence à família Paxcephalossauridae, que foi um clado de dinossauros herbívoros que tiveram sua diversidade no Cretáceo Superior. Seu clado em específico abrange vários gêneros de paxefalossauros, todos com domos ósseos e bípedes. A posição do Prenocephale se encontra na família Paxcephalossauridae, onde podemos encontrar desde o próprio Paxcephalossaurus, que dá nome à família, até os mais estranhos como o Goiocephale, um paxefalossauro que também viveu na Mongólia há 76 milhões de anos atrás. Mas também até um dos mais pequenos, como o Stegoceras, fora os mais antigos da família, como o Amintocéfalo, também do deserto de Gobi, na Mongólia. Acima do clado Paxcephalossauridae, vemos o superclado Paxcephalossauro, onde curiosamente só podemos encontrar o Ananosaurus. Uma curiosidade que se encontra na grande maioria dos paxefalossaurídeos é que eles viveram principalmente nos desertos da Mongólia, especificamente em Gobi. Vocês que estão me assistindo, sabiam dessa curiosidade? Se sim ou não, comenta aí embaixo que eu vou gostar de saber, ok? Agora vamos para as próximas informações. Quando adulto, um Prenocephale media 2,2 a 2,4 metros de comprimento e pesava entre 40 a 45 quilos, sendo assim um paxefalossaurídeo de médio porte. Mas afinal, o que esses animais comiam e como agiam? No geral, os paxefalossauros são animais um tanto misteriosos e confusos no quesito alimentação, gerando várias controvérsias entre os paleontólogos. No entanto, detalhes indicam que o Prenocephale seria um provável forrageador mais seletivo do que alguns membros da sua família, pois o Prenocephale possuía dentes pré-maxilares não tão amplos como o seu parente Stegoceras, por exemplo, indicando que o dinossauro teria diferentes gostos e tipos de alimentos, podendo ter sido um potencial onívoro, o tornando então um dinossauro que podia comer tanto plantas regionais como insetos eventualmente, como também foi proposto em outros paxefalossauros. Mas, como toda história, temos porém, e isso não é diferente em Prenocephale, pois a maioria dos cientistas acreditam que o Prenocephale e outros paxefalossaurídeos se alimentavam só de plantas e frutos. Esse caso dos paxefalossauros serem herbívoros e herbívoros onívoros ainda é bem questionável. Pois é, outro caso complicado na família dos paxefalossauros. Com quem o Prenocephale conviveu? Quais os outros herbívoros da região? E quem eram seus predadores? O Prenocephale viveu na formação Nemegt, ou Nemegt, no deserto de Gobi, na Mongólia. Nemegt possuía uma fauna diversa e abrangente, feita por sedimentos e canais fluviais, contendo fósseis de peixes como os Osteichthyes, popularmente conhecidos como os peixes ósseos, fósseis de tartaruga como a Trionyx, as tartarugas de casco mole, o crocodiliano Paraligator e aves como o Teviornis e a Brodavis. E entre o reino Dinossauria, a formação possuía uma alta lista de dinossauros, tanto herbívoros como carnívoros, que conviveram com o Prenocephale, tendo herbívoros com peles blindadas como o Saixânia e o Tarsia, os anquilossarídeos da região, levando vidas tranquilas e sem muitos perigos. Os hadrossaurídeos, os dinossauros popularmente conhecidos como os bicos de patos, como o Barsboldia e os Saurolophus, os gigantes Deinocheiros e Gallimimus, representando os Ornitomimosauria, uma alta lista de oviraptores como o Choncoraptor e o Ocosoco, um nome bem esquisito, Alvarezsauros como o Mononicus, Paxefalossauros como o Homalocephale e o próprio Prenocephale, Teresinossauros como o próprio Teresinossauros que vagava a formação Nemegt e com certeza os titãs que pisaram naquelas terras como o enorme Nemegtosaurus e o Opisthocoeliocaudia. Titãs que avistavam os Prenocéfalos e outros animais lá de cima, sem muitas preocupações e dificuldades.
De fato, muitos tipos de herbívoros diferentes conviveram em Namek, tornando a região rica. E, obviamente, como consequência, também houve predadores para controlar as populações de herbívoros. Assim como nos herbívoros, os carnívoros também tiveram uma lista um tanto diversa de gêneros e predadores, no qual o Prenocéfalo poderia ser facilmente caçado, se não fosse atento o suficiente para escapar das garras e dentes dos seus inimigos. Como por exemplo os Dromeosaurídeos adasaurus, raptores relativamente grandes com 87 kg e 3,5 metros de comprimento, representando os Troodontídeos, Zanabazar e Borogovia, atuando como os pequenos predadores que eventualmente poderiam dar certos problemas para os Prenocéfalos. A família Tiranossauro também teve representantes no deserto de Gobi, como os ágeis Alioramus. Não só ele, mas seu primo maior e mais parrudo de 4 toneladas também andou por lá. E eu me refiro ao famoso Tarbossauro, o predador de topo de Namek. Em geral, o Prenocéfalo conviveu com muitos dinossauros diferentes, demonstrando que a região era rica em fauna e em flora. A maioria dos predadores da região tinha um porte e um peso semelhante ao do Prenocéfalo, acirrando os confrontos e lutas que eventualmente ocorreriam, caso o Prenocéfalo não conseguisse escapar na corrida contra os predadores como o Adasaurus e o Zanabazar. Caso não tivesse a oportunidade de correr, o Prenocéfalo estava equipado com a poderosa arma de defesa, seu domo ósseo, localizado em sua cabeça, podendo desferir ágeis ataques violentos em seus predadores e até mesmo na sua própria espécie, caso alguns Prenocéfali se desentendessem. Mas isso já é outra história. A cabeçada em si poderia facilmente quebrar ou lacerar os ossos de qualquer um que quisesse o enfrentar. E eu obviamente estou me referindo aos pequenos predadores como o Adasaurus e os Troodontídeos como o Zanabazar, pois com certeza a cabeçada não faria tantas coisas contra um Tarbosaurus, por exemplo, né? Eu acho que nesse caso o Prenocéfalo viraria pavê, se não corresse. Gente, desculpa pelo ruído de fundo, eu tô no meu quintal, tá? E o motivo de eu estar aqui gravando esse áudio, né, narrando aqui no meu quintal é porque, no caso, o vídeo do Prenocéfalo eu já tava agoniado já e eu tô aproveitando, tô gravando o áudio aqui de todo jeito, então vai ser assim mesmo. Ao contrário do que muitos acham, os desertos do Mesozoico não eram tão secos como são hoje em dia, pois descobertas de plantas aquáticas como as lentilhas d'água foram achadas na região, juntamente com as vizinhas do rio. Sim, esse é o nome da planta. Plantas que também vivem e habitam as águas. E isso sugeria que Namek e, obviamente, o deserto de Gobi eram um ambiente mais sustentável e que possuía lagos e rios intermitentes, e alguns temporais. E como consequência, a região teve algumas áreas com vegetação, na qual os Prenocéfalos e outros animais viviam, em florestas de altas terras, e não nos secos e difíceis desertos de hoje em dia, não completamente pelo menos. O deserto de Gobi ainda era um ambiente árido e difícil, mas mesmo assim o Prenocéfalo viveu em um lugar abundante e rico. E por falar em ambientes ricos, eu lhe convido a passar agora nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Nele você também vai conhecer outro lugar muito interessante, novos dinossauros diferentes e curiosos. Tenho certeza que você vai gostar. E eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo do canal PaleoWiki. Fique com Deus e até mais. Fui!